Eu sou a Maria Emília Maranhão Estelita, fui docente, professor colaborador na função, né? Desde o ano de 1975, dezembro, até 2015, junho, sendo que nos últimos 15 anos já participei como docente aposentada, assinando o termo de adesão junto à universidade. Eu atuei no laboratório de anatomia vegetal. Eu acho que tudo começou na Maria Emília com 8 anos de idade. Nós morávamos em um apartamento e fomos morar numa casa dentro do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde o meu pai era professor de química. Então, eu, criança, me vi numa casa com um quintal muito grande e me encantei, muita terra, muita terra. Aí peguei umas latas de biscoito, coloquei bastante solo, né? Bastante terra, e plantei feijões, feijões. Eu queria muitos feijões, 3 latas. Mas eu sabia que alguma coisa não estava bem na história, minha mãe e tal, né? Escondi embaixo da minha cama. A minha mãe não brigou comigo, mas me fez jogar tudo no lixo. Então, eu acho que nesse momento nasceu uma botânica, uma agrônoma que eu acabei sendo. Foi nesse momento. Então, eu fiz os estudos normais, né? E quando chegou a época de vestibular, eu, inclusive, eu morava dentro do campus que tinha o curso de engenharia agronômica. Eu falei, bom, vou fazer vestibular para agronomia, mas já com uma tendência para o lado de anatomia, de olhar assim, sabe, por que relacionar um pouquinho com a evolução, mesmo sem saber nada. Fiz concurso para agronomia e tomei bomba em matemática. A média era 4, eu tirei 3. Aí, nesta ocasião, quem era o presidente era o Jango Goulart, né? O Jango conhecido. E ele, por decreto, estabeleceu que as universidades abaixassem a média de 5 para 3 e qualquer aluno que tivesse nota diferente de 0 entrasse. Só que, para isso, precisávamos de uma boa vontade muito grande do conselho universitário e do reitor para implantar imediatamente, entende? Bom, tivemos toda a colaboração possível, esse reitor, inclusive, foi homenageado depois, o sistema foi implantado imediatamente. Então, na disciplina, ou melhor, no curso de agronomia, onde deveriam entrar 35, entraram 140. E aí, a coisa foi indo, foi indo. Tivemos excelentes professores. É claro que um anfiteatro com 100 lugares não cabia turma, mas, sabe, o brasileiro é criativo. Fomos dando um jeito, os professores foram dando jeitos, colaborando. Eu lembro que na disciplina de anatomia nós usávamos até micrótomo Ranvier, cada aluno, coisa que não se faz hoje em dia. Enfim, foi muito bom, eu tenho muito a agradecer. Eu achei também que a parte de botânica que foi dada na universidade foi muito boa, porque eu entrei facilmente na USP na pós-graduação, e tudo bem. Aí vem um detalhe, chegou a hora da formatura. Turma homenageou como patrono o reitor, que nos deu todos o apoio possível, né? O reitor na ocasião. E por conta disso,
cancelada a formatura da minha turma. Na ocasião, nós estávamos, né, em pleno regime militar, cancelada, só porque homenageamos o reitor. É, hoje a gente pode rir, né? Mas na ocasião foi medonho. Então nós colamos grau, que é obrigatório, na secretaria. Bom, tudo bem, na ocasião era completamente diferente a sociedade, né? Só para você ter uma ideia, nós nos formamos 120 em dezembro, em fevereiro estavam 120 já trabalhando, já estavam colocados. Naquela ocasião, em 1967. Eu, então, trabalhei alguns meses na Embrapa, mas esperando ir para a própria universidade onde eu estudei, né? Foram poucos meses e eu lembro que num desses trabalhos que fizemos, fomos a algumas hortas em Teresópolis e tinham plantinhas invasoras de cultura, oxalis, que os agricultores estavam sem saber o que fazer, porque os oxalis tomaram conta de tudo. E eu me encantei, né, por aquelas plantas. Aí, logo em seguida, eu fui chamada para trabalhar na Universidade Rural, onde eu participava das disciplinas de morfologia e de sistemática também. E tive o prêmio, vamos dizer assim, de fazer um estágio com a doutora Graziela Maciel Barroso, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É uma pessoa que vai está sempre na minha memória, que eu vou agradecer eternamente. Fiz um estágio com ela e daí resolvi me inscrever na pós-graduação. Vim para o departamento de botânica, dentro da área de anatomia. Primeiramente tive como orientadora a doutora Berta e depois Nanusa. E nesse início de mestrado, eu conheci um professor do departamento de zoologia e falei, mas esse homem é tão inteligente e bonitinho. Casei com ele. Já no departamento, eu trouxe os oxáleas, né? Era o meu sonho estudar aquelas plantas, por motivo da minha dissertação e da minha tese. E eu tinha muita vontade de entrar para o departamento, muita vontade, né? Até então eu estava vinculada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu pedi afastamento e vim fazer mestrado aqui. Mas existia um grande empecilho no momento. De acordo com as normas do departamento, só poderiam participar de concurso de ingresso quem fosse biólogo e farmacêutico. E eu era agrônoma. Isso motivado por uma rixa que existia no estado de São Paulo entre agrônomos e biólogos, entende? E eu, sabe, com muita vontade. Aí tive a oportunidade de um colega meu me oferecer um estágio no IPT, eu fui, anatomia de madeira, estou dentro da anatomia de madeira. Foi muito interessante, porque no fim solucionamos um problema de uma empresa, Brumasa, naquela ocasião, e vai por aí. Mas houve concurso no departamento e eu não pude participar. E até ajudei minhas colegas, claro, né? A gente faz isso. Mas o chefe de departamento, naquela ocasião, o doutor Ailton Brandão Juli, ele mesmo reconheceu que não estava correto isso. Então, meses depois, ele alterou as normas do departamento, colocando agrônomo. Ele alterou.
E veja quando as coisas têm que acontecer. Eu não consegui fazer os concursos tradicionais, mas, de repente, apareceram 3 vagas para o departamento de botânica, onde se deveria dar resposta em 48 horas. Veja só, se inscreveram 28 alunos. Então, o que a comissão julgadora resolveu fazer o seguinte: não vamos conseguir fazer prova para 28 em 48 horas. Vamos escolher por currículo. Eu estava, nessa ocasião, no Cerrado, eu aproveitei a excursão da ecologia e fui fazer alguma coisa. Estava sentada lá no cerrado, chão duro à beça, e eu cavucando para tirar o sistema subterrâneo de uma planta, já com 6 meses de gravidez. Aí eu olho para a direita, uma cobra coral. Levei o maior susto. Aí vem chegando o Léo, professor Leopoldo Magno Coutinho. O Léo vira para mim e fala assim: quero dar os parabéns à minha mais nova colega do Instituto. O Léo me deu a notícia que eu tinha entrado para o departamento. Nem precisa dizer que eu esqueci a cobra, né? Então, foi desse jeito que eu consegui entrar. Comecei em estudos, em ensino e pesquisa, assim, radiante, né? E após a defesa, eu defendi mestrado e defendi o doutorado já como docente. Eu resolvi, então, incorporar técnicas de microscopia eletrônica ao laboratório de anatomia. E fui aprender no laboratório de física, no Instituto de Física, dentro do campus da universidade. Quero ressaltar muitíssimo a importância e o trabalho maravilhoso que é lá. É um laboratório com respeito internacional. Também lembrar o nome da doutora Marina Silveira, que foi a pessoa que me orientou, sou extremamente grata. As primeiras imagens de microscopia eletrônica que nós conseguimos, elas foram para o Canadian Journal of Botany. Então, foi um estágio, assim, excelente. Eu também fiquei radiante, porque foi muito mais do que eu esperava, né? Venho para o departamento nosso, e aí, bom, vamos ver o que a gente vai modificar aqui para introduzir a microscopia eletrônica, claro. Primeiramente, fui falar com o professor Renato Basile. Então, no Instituto se sabe que a gente tem o laboratório de microscopia eletrônica, que pertence ao departamento de biologia, né? Então, naquela ocasião, quem era o chefe do departamento era o professor Renato Basile, a quem eu tenho muita gratidão também. Então, eu fui falar com ele e ele me abriu as portas para o laboratório de microscopia eletrônica do departamento. É claro que, em seguida, tive todo o apoio do Alberto, né? Alberto Ribeiro, que continuou como chefe do departamento. E, mediante essas portas abertas, eu fiz um projeto e consegui criar um pequeno laboratório de microscopia eletrônica ao lado do laboratório de anatomia, cujo objetivo era preparar as amostras. Então, nós íamos até o ponto de termos as telas, e daí seria análise imediata ao microscópio. E dessa maneira, nós conseguimos microscópio da biologia e de outros centros também, onde fazíamos trabalhos conjuntos, assim por diante. Deu para investir na microscopia eletrônica. Nessa altura,
dos meus conhecimentos, dos parcos conhecimentos, eu já estava encantada pela anatomia foliar, anatomia crans das plantas C4, das plantas CAN, fazer a ultraestrutura dessas plantas, então eu me detive muito nas gramíneas e ciperáceas. Só que tem um fato aí muito importante. Quando eu comecei a estudar sistemas subterrâneos, que foi o meu início de tudo, eu não fiquei satisfeita. Eu vi a necessidade de estudar pelo menos o corpo vegetativo da planta. Tem o sistema subterrâneo, mas a necessidade de você ir um pouco mais além até a folha. E nesses caminhos aí, eu acabei tendo uma linha de pesquisa sobre as plantas que tinham estrutura crans. Crans em alemão é o coroa, né? Que justamente é uma estrutura que facilita todo o mecanismo C3 e C4. Então, eu continuei orientando de uma maneira geral sobre sistema vegetativo, mas me detive muito na ultraestrutura dessas plantas, onde existe uma harmonia, sabe, entre estrutura e função. É impressionante isso nas plantas C4. Então, você verifica determinados caracteres ultraestruturais que coincidem exatamente com caracteres fisiológicos e da biologia molecular também. Então, isso é muito frequente. Isso motiva muito também as pessoas. Quando eu entrei para o departamento, naquela ocasião havia uma norma que o novo docente deveria fazer rodízio entre as disciplinas básicas. Então, eu participei da equipe de fisiologia, da equipe de sistemática, criptógamos, etc. Eu acho isso muito importante, não só para o conhecimento, é claro, mas para a integração do departamento. Fica todo mundo muito mais junto, todo mundo sabendo um pouco do que está acontecendo. Isso foi muito bom. E, mais uma vez, enfatizando, né, a ajuda da tecnologia que a gente teve no mundo, nos velhos tempos, de se publicar um trabalhinho, fazer uma dissertação de mestrado lá, pela volta de 77, 78, não é tão longe assim. Então, assim, era muito difícil você fazer boas fotos ao microscópio, era difícil. Então, nós fazíamos muitos desenhos, muitos desenhos. Então, você vê trabalhos publicados em excelentes revistas, às vezes só com desenhos, né? Quando fazíamos foto, tínhamos que ter muitos cuidados. Na minha tese de doutorado, para fazer as fotos dos exemplares que eu deveria entregar à comissão, eu fiquei 3 dias até 10 horas da noite dentro do laboratório fotográfico copiando foto, porque eu não queria que outra pessoa copiasse, eu queria que ficasse do meu jeito. Um outro aspecto muito interessante, inclusive eu trouxe um exemplo, para você fazer sua pesquisa bibliográfica, você tinha que escrever e pedir uma separata ao autor. Então, às vezes até por carta. Aqui eu tenho uma carta de um pedido do Japão. Eu guardei muitos desses pedidos, depois a gente descarta, né? Dava um trabalho muito grande. Eu lembro que às vezes eu tive que pedir microfilme e mandar revelar as fotos. Mas tinha um lado muito interessante, porque você tinha um contato imediato com o pesquisador. Então era assim, Cristiane, sabe? Você, para se consultar, para você ter o trabalho, para compor o seu novo trabalho, você precisava pedir separatas.
E aí a gente colocava, mandava pelo correio, assim. Brilho nos olhos é olhar o microscópio de luz e o microscópio eletrônico. Sempre, sempre. Olhar uma imagem ao microscópio de luz e ao microscópio eletrônico, acabou o mundo. Seja lá o que for. Eu me especializei em algumas plantas, mas essa afinidade, eu nem sei dizer se é um grande amor, né? Você olha o microscópio, seja lá o que você estiver vendo, é uma emoção, né? Principalmente planta, é claro. Então, momentos melhores ao microscópio eletrônico. Eu vejo dois pontos. Um, independente da missão normal que um docente tem que cumprir, eu acho que a introdução da microscopia eletrônica na anatomia foi importante, já estávamos necessitando há algum tempo. Acho que colaborei, fiz a minha parte. Com relação ao ensino, o professor precisa ser analisado por dois aspectos importantíssimos. Um, pelo seu conhecimento. Então, com relação ao conhecimento, eu posso dizer que eu fiz o que eu podia de melhor. Né? O que naquele momento, realmente, eu dei o melhor que eu tinha. Inclusive, me sinto orgulhosa de ter feito os alunos da farmácia se interessarem muito por botânica, porque até então era muito problemático. Recebi, inclusive, uma equipe de alunos uma vez dizendo que queriam aumentar a carga horária de botânica, porque eles precisavam de mais tempo. Quer dizer, isso aí foi um presentão para mim, né? O outro aspecto também que eu vejo entre um docente, na verdade, entre o ser humano, mas estamos analisando um docente, né? São os seus valores. Né? O docente não tem que ter só conhecimento. Precisam ser analisados os seus valores. E quanto a isso, eu procurei passar para os meus alunos seriedade, integridade, né? Honestidade. Honestidade. Estamos precisando tanto disso. Não só no nosso país, né? Dar conselho para Maria Emília e para os alunos. Para Maria Emília seria o seguinte: seja muito mais audaciosa. Mesmo. Sabe? Ninguém lhe segura. Eu teria dito isso para mim. Não freie, não deixe ninguém lhe frear. Com relação aos alunos, eu gostaria de dizer o seguinte: experimentem. Experimentem muito. Porque a gente não gosta de uma coisa só na vida, não. A gente gosta de várias. E a hora, então, que você for se dedicar a alguma coisa, seja questionador, faça perguntas, põe até o professor para raciocinar junto com você, põe o professor no canto da parede, sabe? Sintam mais os professores, aproveitem mais deles, porque o verdadeiro professor, ele se sente muito bem quando o aluno quer aprender, quando o aluno se aproxima. Então, não percam essas oportunidades.